Bom, primeiro, começa com o centro de todo esse debate, que é o ataque à linha de suprimento, cadeia de abastecimento. O objetivo que o sistema tem de atacá-las é gerar fome e diminuição de bens e oferta de alimentos. E, consequentemente, você ter o aumento considerável da inflação, do preço dos produtos, etc. Quando começou a pandemia, ela foi provocada pelo próprio sistema, porque a pandemia ela ia ser usada para atingir determinados interesses. O próprio sistema começou com o lançamento do vírus dentro da natureza, na natureza, porque essas biolabs espalhadas pelo mundo, que não tem só na Ucrânia, tem em vários lugares do mundo, elas são usadas para a eclosão de epidemias há muito tempo já. Por exemplo, na Ucrânia você tem diversas biolabs e teve já epidemias de cólera a partir de 2011 ali, principalmente na região de Mariupol, né? Então, assim, não é uma coisa nova. E por quê? Porque antes eles faziam guerras. Então, a guerra era o principal mecanismo de transição do sistema e de beneficiar, digamos assim, instituições poderosas, etc., gerando uma narrativa para fazer as pessoas acreditarem que a guerra tinha a ver com o que estava passando na mídia, mas na verdade tinha outros objetivos. Agora não. Agora eles encontraram, eles dentro do script, né, que o sistema tinha, eles viram que a pandemia é um ótimo meio para isso. Mas você vai perguntar, por quê? Que interesse eles têm em usar a pandemia para isso? Bom, porque com a pandemia, você força, com a eclosão de uma pandemia, a questão do lockdown. E o que o lockdown faz? O lockdown, ele automaticamente cria uma crise marítima, porque você tem o lockdown dos portos, então isso para praticamente 90% da produção, e consequentemente você tem duas questões que são afetadas aí, os containers e os navios. Isso cria crise marítima, ou seja, os containers acumulam nos portos durante meses até anos, os navios ficam parados, sem poder transportar as mercadorias em níveis normais, né? Isso destrói o ritmo normal logístico da cadeia de abastecimento. E isso incrementa o custo do produto fim. Por quê? Porque os gastos eles vão subindo. Por exemplo, se o navio ele fica parado ou ele não consegue transportar a mercadoria para onde ele tem que ir, o dono do barco tem como implementar o custo de moratória, que a gente falou lá na Guerra do Iêmen, que é um custo em cima do fato do navio não ter descarregado logo a mercadoria, pelo uso da embarcação. E aí você tem o aumento dos fretes marítimos e dos containers, né? Que isso é um efeito direto da crise marítima gerada pelo lockdown, né? E, consequentemente, isso faz com que a matéria-prima fique extremamente cara, porque qualquer aumento de gasto na transportação, no transporte, no caso, dessas mercadorias, vai impactar no preço do produto fim. Então você tem o aumento dos fretes marítimos, dos containers, dos custos com o navio, então, consequentemente, o preço dos containers ele dispara dentro da crise marítima. Isso tudo vai impactar o preço da mercadoria que está sendo transportada lá no final. Então você vai ter o aumento do preço da matéria-prima. Se a matéria-prima ela aumenta absurdamente, isso impacta diretamente o funcionamento das indústrias e dos estabelecimentos. Por quê? Se a matéria-prima fica extremamente cara, você tem a diminuição drástica do lucro e a intensificação dos gastos. E as indústrias começam a ter problemas para lidar com isso, porque o lucro não acompanha o gasto. Então você tem a queda da produtividade. Tá? Isso é um efeito direto. E se você tem a queda da produtividade, com as indústrias tendo problemas para funcionar, bem como os estabelecimentos, você tem menos alimentos chegando aos locais de obtenção, como supermercados e mercados. E, consequentemente, você vai ter menos combustível chegando. Por quê? Porque isso gera um aumento de custo, então as refinarias param de produzir
elas diminuem, na verdade, a produção, isso aumenta o preço do barril, e isso faz com que menos combustível chegue, inflacionando o preço, e isso vai impactar no custo fim de todos os produtos e serviços que dependem do transporte e meio de locomoção, que depende do combustível. Por exemplo, você vai pagar um Uber, o Uber vai ficar extremamente caro, porque ele depende de gasolina. A gasolina é diretamente ligada ao preço do barril. Você pega, por exemplo, o caminhoneiro que transporta o alimento para o mercado, o preço daquele caminhoneiro, o preço daquele transporte do frete da empresa de logística, né, de caminhões, está diretamente ligado ao combustível. Então isso tudo vai impactando no custo fim dos produtos e dos alimentos. E é claro, a diminuição da oferta dos alimentos, que é o que vai acontecer conforme menos navios e contêineres estejam em circulação, porque a circulação deles é impactada pela questão do lockdown e da pandemia, que é implementada pelo sistema, no caso, ela começa a gerar uma diminuição da oferta de alimentos. E se você tem menos alimentos chegando aos mercados, menos oferta de alimentos, o preço também sobe, porque quanto menos oferta você tem, o preço vai subir mais. Quanto mais oferta você tiver, o preço cai. Então você gera diminuição dos alimentos para que o preço suba absurdamente. E aí, você tem, recentemente, por exemplo, eles começaram a queimar os centros de distribuição e processamento de alimentos. Isso começou, inclusive, nos últimos meses a partir dos Estados Unidos, que começou a ter incêndios misteriosos em fábricas de processamento e centros de distribuição de comida. Isso não é à toa. Isso é mais um ataque à cadeia de abastecimento e suprimento, né? Que eles que gradativamente começa lá no país, mas vai se espalhar para o mundo inteiro, né? Eles geralmente são pessoas ligadas a essas corporações, como a BlackRock, Vanguard, que fazem esse serviço, né? Aí você tem a questão das guerras, que a mídia ela vende uma dialética de distração para fazer você acreditar que ela tem um objetivo A, mas na verdade a verdadeira agenda das guerras tem objetivos B, né? E a gente vai falar sobre isso mais à frente aqui no episódio. Mas na verdade elas têm como objetivo promover uma transição estrutural dentro do sistema, promover ataques à cadeia de abastecimento, linha de suprimentos, como é o caso da guerra da Ucrânia, como é o caso de uma possível guerra em Taiwan, né? Os ataques hackers, que quase sempre, se vocês forem reparar, quase sempre os ataques hackers são feitos contra instalações de abastecimento, como frigoríficos, refinarias, etc. Porque, na verdade, essa coisa de hacker ela é muito sensacionalizada pela grande mídia, porque as pessoas acreditam que existe hacker. Na verdade, são indivíduos ligados a agências de inteligência ou organizações militares que estão por trás desses ataques, a fim de atender aos interesses do sistema, que visam o quê? Impactar a questão logística e estrutural da cadeia de abastecimento. Porque a internet ela foi criada pelos militares, então ela é controlada de cima para baixo. Quem tem o controle da internet não são as pessoas, é o sistema transnacional econômico militar, o que a gente descreveu no começo. Ela é comandada de cima para baixo, então não tem como uma pessoa que está abaixo quebrar o controle de quem está em cima. A pessoa que está controlando em cima, ela tem todo o conhecimento do que está sendo feito. Então, na verdade, isso é proposital. Não existe ataque hacker. Isso não existe. Só que as pessoas elas são educadas para acreditar nisso. Claro que você tem alguns hackers, mas assim, esses ataques hackers que ganham a mídia não são hackers. Na verdade, é uma coisa propagada pelo próprio sistema. E, evidentemente, né, por exemplo, você tem a quebra das safras. Então, por exemplo, você tem menos soja sendo transportada para dentro do país com essa quebra da cadeia de abastecimento, né, com a quebra da logística. Então, o que acontece? Se você tem menos soja sendo transportada para o país, a pecuária, no caso a criação de gado, ela depende da soja.
Então, se você não tem soja sendo transportada em quantidades normais para esses lugares que criam gado, o que acontece? O abate de gado ele cai. E, consequentemente, você diminui a produção de carne. E, consequentemente, os frigoríficos sentem que tem menos carne chegando. E isso vai gerar uma diminuição no número de carnes que chegam aos supermercados. Então, você tem uma questão aí que é o seguinte. O que o sistema está promovendo? Quando você vai ao mercado, você não está notando só que as comidas estão ficando mais caras, mas você está notando uma diminuição na oferta de alimentos. Eu aposto que você já foi nos mercados e você já sentiu que tem menos oferta ali. Que não tem tanto feijão assim, que não tem tanto arroz. A qualidade dos alimentos está caindo, porque isso é uma outra questão. E aí é o seguinte, você tem a quebra de safra também, porque todos os produtos que dependem, por exemplo, de coisas envolvidas com safras, por exemplo, soja, se você tem a quebra de safra, que está prevista para acontecer, inclusive, não sei se já aconteceu, mas está previsto para acontecer em 2022, 2023, os preços das coisas que dependem dessas safras vão subir absurdamente. Então, por exemplo, se você tiver a quebra de safra da soja, o óleo de soja eu não consumo, mas tem gente que usa, vai subir absurdamente no mercado. Então você já imagina o que vai acontecer com o preço. E aí você tem, por exemplo, a falta de chip semicondutor. Então, todos os equipamentos eletrônicos que dependem dos chips semicondutores, carros, celulares, enfim, tudo, basicamente, eletrônico, a produção desses equipamentos passa a ser impactada. Então você vai ter menos carros, você vai ter um corte absurdo nas atividades, no funcionamento das fábricas, das montadoras de carros, como das empresas ligadas à indústria automobilística, como Toyota, etc. Você vai ter menos oferta de laptops, notebooks, celulares, etc. E vai aumentar também o preço. E aí você também tem a falta de energia, porque eles estão jogando a água das hidrelétricas fora, que aí eles geram a seca de trechos nessas regiões. Aí eles tiram foto para dizer que está tendo crise hídrica, mas na verdade a crise hídrica está sendo provocada por eles. E eles usam dessa narrativa para poder, por exemplo, depois aumentar o quilowatt-hora, que é a conta, no caso a conta d'água, né? Então eles estão, e consequentemente você tem os apagões, porque enfim, eu vou falar disso mais para frente nesse episódio. Você tem o preço dos fertilizantes, que são os fertilizantes usados nas fazendas, né, na agricultura. Então isso aumenta o preço das leguminosas, dos vegetais, etc, etc. Então você vê que é uma coisa que impacta. Isso é uma primeira agenda que vai, inclusive, ser o grande centro de todas as outras que vão vir agora. Nesse segundo tópico que a gente vai entrar agora, a gente vai falar sobre a fome. Tá? A gente vai falar sobre a fome, que é uma outra agenda que o sistema quer implementar. Bom,